Após 3 anos depois de ser condenado à prisão perpétua e detido em uma prisão de segurança máxima nos Estados Unidos, Joaquim Guzmán, conhecido como Chapo, enviou uma mensagem ao presidente Andrés Manuel Lopes Obrador por meio de José Refúgio Rodrigues, que foi um de seus vários advogados, da prisão de segurança máxima ADX Florence, que fica no Colorado. O ex-chefão da organização de Sinaloa pediu a seu defensor que se dirigisse ao presidente federal e o informasse sobre o suposto tratamento desumano que sofreu desde que foi extraditado para território estadunidense, além da suposta tortura psicológica a que vem sendo submetido até hoje. Segundo um de seus representantes, durante os 6 anos em que Chapo está confinado nos Estados Unidos, ele não viu o sol, comentou em entrevista a Ciro Gomes Leiva em seu programa de manhã. Ele acrescentou que, nesse período, o ex-líder do cartel de Sinaloa teve direito a apenas poucos telefonemas com seus advogados e familiares. O advogado explicou que Joaquim Guzmán enviou uma carta ao México e, em troca, recebeu 3. Da mesma forma, recebeu de 5 a 6 visitas e, apesar de ter uma televisão, garante que seus direitos humanos foram violados durante o tempo que permaneceu na prisão conhecida como Alcatraz de las Rocosas. A partir disso, Joaquim me pediu por meio de mensagens verbais para lutar por seu retorno ao México, explicou um dos advogados que o defendeu durante seu processo de extradição. Por isso, ele indicou que irá ao Ministério das Relações Exteriores, SRE, para fazer uma abordagem legal para que seu cliente volte ao país natal. Nesse sentido, Refúgio Rodrigues comentou que solicitou apoio do Consulado de Atlanta para realizar uma visita a seu cliente e comprovar as condições em que vive o capo. No entanto, apesar de terem dito que deveriam entrar em contato com a Embaixada Mexicana nos Estados Unidos, concluíram que o caso era complicado e optaram por não intervir. É claramente um pedido desesperado de ajuda. É como se ele estivesse se afogando cada vez mais no mar e procurando um pedaço de madeira para se segurar por causa da angústia que sente nos Estados Unidos. Além disso, dói um julgamento que não foi de acordo com o devido processo legal, acrescentou, já que também acusa de ter sido entregue ao país vizinho sem poder se defender no México. Por isso, as intenções do ex-chefão de Sinaloa, que está com 65 anos, também visam que o governo do México repare, segundo ele, toda a ofensa a seus direitos humanos que teria sofrido no governo Peña Nieto durante seu processo de extradição. Desde que Joaquim Guzmán Loera, o El Chapo, foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos em 2019, o capo sinaloense afirmou em algumas ocasiões que as condições em que se encontra em uma prisão de segurança máxima são supostamente degradantes e desumanas. De acordo com o que foi divulgado por Gomes Leiva, o e-mail foi endereçado ao embaixador do México nos Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, e foi escrito pelo representante legal de Chapo, José Refúgio Rodrigues. Na mensagem, o advogado explica as razões pelas quais considera que a entrega de Joaquim Guzmán às autoridades norte-americanas teria violado o tratado de extradição entre os dois países. Argumentou que, com base no artigo 17 do referido tratado, uma pessoa extraditada não será detida, processada ou punida no território da parte requerente por um crime diferente daquele pelo qual a extradição foi concedida. Da mesma forma, indicou que ninguém pode ser extraditado para um terceiro estado com as seguintes exceções: que a pessoa deixou o território da parte requerente após sua extradição e voltou por sua própria vontade a ele, que a parte requerida tenha dado seu consentimento para que ela seja detida, processada, punida ou extraditada a um terceiro estado por um crime diferente daquele pelo qual a extradição foi concedida. Nesse sentido, Refúgio Rodrigues afirmou que a entrega de Chapo aos Estados Unidos foi uma clara violação do tratado de extradição e especificamente da regra da especialidade. O exposto, somado às supostas condições desumanas sofridas pelo capo, faziam parte dos pontos da mensagem enviada ao chanceler Esteban Moctezuma. Na parte final da mensagem, o advogado culpou o então chefe do Ministério das Relações Exteriores no governo de Enrique Peña Nieto, Luiz Videgaray, por cumplicidade arbitrária por agir de forma submissa perante o país vizinho. Disse que em 19 de janeiro de 2017, Videgaray emitiu um acordo através do qual o governo do México concedeu seu consentimento às autoridades dos Estados Unidos para que Guzmán Loera fosse processado no Tribunal Federal de Nova York.
Nesse sentido, José Refúgio indicou que uma vez concedida a extradição, El Chapo deveria permanecer em território mexicano até que todos os seus processos fossem concluídos com uma sentença. Vamos fazer a abordagem das relações exteriores com base no Tratado de Extradição, acrescentou o advogado em entrevista a Gomes Leiva. Além do SRE, o capo sinaloense buscou que o presidente Andrés Manuel Lopes Obrador, AMLO, também tivesse conhecimento de sua situação. Diante disso, o presidente federal confirmou em 18 de janeiro que a referida secretaria já está atendendo ao pedido de Joaquim Guzmán. Na sua conferência matinal, AMLO assegurou que é possível recorrer a canais e instâncias internacionais por se tratar de uma alegada violação dos direitos humanos. Você não pode dizer não. Você tem que argumentar, disse ele. No entanto, aos olhos do atual chefe do SRE, Marcelo Ebrard, as intenções de El Chapo não são tão viáveis quanto parecem. Vamos ver, mas ele está cumprindo pena lá. Ele tem uma pena. Então, francamente, não vejo possibilidades, mas vou analisar isso com a Procuradoria-Geral da República, afirmou. Ainda também, segundo seus advogados, a falta de contato humano, somada à falta de luz artificial e natural, e a restrição de ligações telefônicas, agravam muito o estado de saúde de Chapo. Inclusive fizeram o capo passar a ter diversos tipos de transtornos mentais que vão desde depressão, estresse e perda de memória até sofrimentos físicos como fome, dores de cabeça e dores musculares, cólicas, conforme as queixas do capo. Mariel Colom se destacou por sua proximidade com Emma Coronel, esposa de Guzmán Loera, destacou que, como o resto dos presos, a rotina diária de El Chapo era passar 23 horas em sua cela e depois sair por 1 hora, próxima para um guarda que nunca tira os olhos dele, para uma jaula de sol e ar fresco. Ele parece muito mais magro, um pouco mais opaco, descreveu Mariel Colom, 2 semanas depois de visitar o narcotraficante na prisão. Justamente uma das dificuldades mais elementares que o ex-líder do narcotráfico teve de enfrentar foi a comunicação, já que a maioria dos funcionários da prisão de segurança máxima só fala inglês, e ele é praticamente analfabeto nesse idioma. Há 1 ano, El Chapo reclamou que o tratamento que recebe na Alcatraz de Las Rocosas é cruel e injusto, além de ter sofrido muito, porque lhe servem pouca comida e ele costuma passar horas faminto. Guzmán, que já escapou por um túnel de uma prisão de segurança máxima no México, disse que agora está sob verificação constante dentro de sua cela, câmeras de vigilância até no local onde fala com seus defensores legais e escrutínio rigoroso das cartas que ele enviou. Escreveu: o Admax Florence foi criado em 1994 e desde então não teve uma única fuga, possui 1.400 portas automáticas, 12 torres de atiradores, cercas de arame farpado de 4 metros, raios laser, câmeras de segurança inteligentes, cães de guarda e sistema de segurança espacial. Por fim, vale lembrar que foi em 16 de junho e 31 de agosto de 2015 que o governo dos Estados Unidos apresentou ao SRE os pedidos formais de extradição de Joaquim Guzmán Loera pelos crimes de associação criminosa para importação e distribuição de cocaína, bem como por posse de armas de fogo, crime organizado, lavagem de dinheiro, entre outros. Cabe agora aguardarmos para ver qual será o desenrolar dessa vida louca de Chapo.